O meu objetivo nessa conversa aqui, que eu não vou chamar de aula, porque eu acho que é mais do que isso. É mais do que eu só te passar um conteúdo. Eu te passar algo que me surpreendeu. É algo que me assustou. É algo que faça sentido para você mudar e aprender a lidar com a ganância. Eu já tô arrepiado já. Só de lembrar o que eu vou passar aqui. Cara, eu tô me emocionando. Essa é a primeira aula que eu tô gravando, tá? E do nada aqui comecei a me emocionar porque eu quero do fundo do coração que você aprenda a lidar com a ganância, tá? E eu fui buscar coisas que vão te trazer o conhecimento certo e te provar que o que está acontecendo com você quando você perde para a ganância não é porque você quer, não é porque você é uma pessoa fraca, não é porque o mercado não é para você, não é porque você tem azar, você foi escolhido para não dar certo, não, nada disso. Você vai entender exatamente o que acontece no seu cérebro e qual que é o passo a passo mais simples para você conseguir reverter isso. E mesmo sabendo o que que você tem que fazer, eu sei que você não faz. Mas a partir disso você vai entender o caminho. Uma coisa que me deixou muito surpreso quando eu comecei a estudar sobre ganância foi entender que a antecipação de você imaginar que você pode ganhar algo para o seu cérebro é como se você já tivesse aquilo, a famosa dopamina. Por exemplo, sabe quando você está vendo uma blusa para comprar, um celular, um carro, uma casa, qualquer coisa? Pelo menos para mim é assim. Eu quero trocar de carro. Então, no momento eu quero trocar de carro. Só que eu não vou trocar de carro agora. Eu tenho o meu lado racional está dizendo para mim, Thiago, não é o momento. Ano que vem ou no próximo, mesmo eu tendo dinheiro para trocar. Sempre que eu paro e vou olhar uma foto desse carro, um vídeo, me gera uma alegria gigante, porque é como se eu tivesse aquilo já. O meu cérebro não entende que eu ainda não tenho, mas ele solta como se eu tivesse. Essa é a famosa antecipação, isso é a liberação de dopamina, aquela animação que te dá quando você vê uma blusa que você tanto quer, um tênis que você tanto quer, você já se imagina com aquilo. Então, para o seu cérebro é como se você já tivesse, exatamente quando você está em frente ao mercado. Imagina que você só tem R$ 500 para operar e você sabe que você tem que fazer operações de 10, de 20, de 30, mas você está com raiva, você está com pressa, você quer mudar a vida da sua família, você quer mudar a sua vida. Aí você coloca aqueles 500 lá e você vê os 450 de lucro que está dando. Assim que você vê aqueles 450, parece que o seu plano não existe. Para o seu cérebro, a antecipação de você poder ganhar aqueles 450 é como se você já tivesse ganho. Isso libera dopamina, isso faz você cometer uma porrada de erro. Então isso, quando eu comecei a estudar, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Olha só esse estudo aqui que eu encontrei. Brian Knutz, em 2007, fez um estudo com o objetivo de entender melhor o que acontece no nosso cérebro no momento em que compramos algo e como a antecipação influencia na decisão, que é o que eu estava falando agora. Antecipação. Aqui ele fez um estudo de pessoas que estavam vendo produtos, celular, tênis, enfim. Mas é essa antecipação que ele está estudando, que é o que gera dopamina, que faz você tomar uma determinada decisão. Ele colocou 26 pessoas dentro de um scanner de ressonância magnética funcional para medir a atividade cerebral em tempo real dessas pessoas. Esses participantes viam produtos em uma tela. Primeiro produto, presta muita atenção nisso, que para mim isso aqui é talvez o ponto ápice, tá, da aula, da conversa, né? Os participantes viam produtos em uma tela. Primeiro o produto, depois o preço e por fim eles tinham que decidir se comprariam ou não. E o foco era olhar a atividade no cérebro de acordo com cada passo a passo dessa experiência, né? Vou compartilhar com vocês aqui uma imagem que eu fiz para ficar bem claro o que acontece no seu cérebro quando existe essa antecipação. Assim que os participantes viam os produtos na tela, então tá passando um celular, um relógio, um tênis, um carro, nesse momento no cérebro ativava uma região chamada núcleo accumbens, que é responsável por liberar a dopamina, por te mostrar que aquilo já é seu, ou pode ser seu, te dá aquela sensação de que aquilo é seu, mesmo não sendo. Até aí tudo bem, isso acontece o tempo inteiro com a gente, quando a gente vai ver um produto, quando a gente vai ver um carro, enfim, show de bola. Tudo
normal. Depois, o próximo passo era mostrar o preço dessas coisas. E nesse momento, então aparecendo o preço, quando a pessoa olha o preço, liga uma região no cérebro chamada ínsula, que significa a dor de perder aquele dinheiro. Você quer um determinado carro, mas esse carro custa 3 vezes. Pô, imagina que você está olhando um carro e você só viu a foto dele. Aí você acredita que esse carro ali é 100 mil. Você achou lindo, você já está preparado para pagar 100 mil, só que aí você vai pesquisar, é 250 mil. Putz, nesse momento a ínsula, ela liga e você sente aquele dinheiro saindo da sua conta, você sente você perdendo aquele dinheiro, acontece o tempo inteiro, e faz com que o córtex pré-frontal medial, assim que aparecia a decisão, a pergunta, né, nessa tela para esses homens que fizeram essa experiência, você quer comprar? Nesse momento, ligava o córtex pré-frontal, que é responsável entre a conexão das emoções, ou seja, o quanto eu quero de verdade. Será que eu não estou muito emocionado porque eu quero esse carro aqui? O quanto eu quero versus as escolhas racionais. Será que eu preciso? Será que é o momento? Será que não está muito caro? Só para você entender. Núcleo accumbens libera a dopamina assim que você vê algo que você quer comprar. Neste momento, que você vê o preço depois de você olhar aquilo, liga a ínsula, que é a dor de pagar. Obviamente, se for algo, né, que está acima do preço que você quer, que de fato você sinta aquele dinheiro saindo da sua conta. E no momento que liga a ínsula, então é um passo a passo, no momento que liga a ínsula, liga o córtex, que é responsável por racionalizar. Assim que você sente a dor de pagar, o córtex liga. Uma maquininha. E aí quando liga o córtex, por conta da ínsula, por conta do preço, você pensa, não vou comprar essa blusa agora, esse carro agora, realmente não é o momento, vou esperar, você racionaliza. Agora, tem um pequeno detalhe que quando eu estava estudando isso, no momento eu falei, caraca, foda. Sabe por que no mercado não existe essa força que te faz racionalizar? Porque a ínsula é inibida. Ou seja, a ínsula não ativa. Porque o dinheiro já está lá dentro. Qual dor de pagar você tem se você já pagou? É só você pensar. Quando você vai colocar o dinheiro para operar lá dentro, você não pensa, será que eu boto 500, será que eu boto 1.000? O dinheiro está na sua conta. Quando você vai pagar um Pix para botar o dinheiro lá, quando você vai pagar o boleto, não dá aquela dorzinha? Acontecia comigo. Pô, o dinheiro está na minha conta. Não vou botar 1.000, vou botar 500. Só que nesse momento você sente a dor de pagar. Só que a partir do momento que o seu dinheiro está lá dentro, eu tô ferrado, que eu vou tomar de café dando as aulas aqui, porque eu botei o café como um gatilho para me ficar até mais à vontade aqui. Você entende que a ínsula não existe, ela não ativa, e automaticamente, se não existe dor de você perder aquele dinheiro que está lá dentro, também não ativa o córtex, que é responsável por sentir a dor e por fazer a racionalização. E o que ativa? Ela, a dopamina. A dopamina, quando você olha aquele dinheiro que já está lá dentro e você vê aquela possibilidade de ganhar aquele dinheiro, simplesmente te coloca como se já fosse seu. Aquela sensação de isso ali pode ser meu. A dor de pagar não existe, o dinheiro já está lá dentro. A ínsula não é ativada. Eu quero que você tatue no seu braço aqui. Vou ativar a minha ínsula. Todas as vezes que eu olhar aquele dinheiro e achar que aquilo não é um dinheiro real, porque já está lá. E automaticamente você não racionaliza. Então eu trouxe esse estudo para mostrar para você exatamente o que acontece no seu cérebro. Tem uma história que envolve a ganância que dá para compartilhar exatamente nesse momento aqui. Por quê? Certa vez eu estava lá no táxi, quando eu trabalhava com meu pai, e eu tinha R$ 1.300 na conta. E passou um flash na minha cabeça. E se eu fizesse um Soros nível 5 para quitar o meu Palio? Na época, o meu Palio faltava quitar uns 15 ou 16 mil reais. E aí eu comecei a pensar, cara, um Soros nível 5 vai me fazer lucrar mais ou menos uns 20 mil. Eu consigo quitar o meu Palio e ainda me sobra 4 mil para operar. Não bastava quitar o Palio, eu precisava sobrar dinheiro para operar. É elite, né? É o alto nível da disciplina. Nem vou tomar agora, deixa eu tomar daqui a pouco. Resumindo, fui lá, paguei um boleto de R$ 1.300, que na época operava em dólar, até hoje, né? E converteu para $300. $300. Eu tô no ponto
trabalhando dentro do carro do meu pai, no táxi. Eu saio do carro, pego o meu Galaxy Pocket, vou até o carro, a parte de trás, a porta-malas, eu encosto os meus braços assim e, olhando o gráfico, nem era para operar naquele momento, era para operar só no outro dia, mas a pressa, né? Olho e falo, é aqui, é agora. Olha o que acontece, olha o que a ganância fez. Aqueles R$ 1.300 que eu tinha, que era tudo que eu tinha naquele momento, por que eu não senti a dor de botar aquele dinheiro e fazer uma operação só? Porque a dopamina gerada pela possibilidade de ter R$ 20.000 e quitar o meu palio era extremamente alta. Não se comparava a nada, não existia dor ali. O lado racional já tinha ido para o espaço quando eu comecei a pensar e tomei a decisão. Então nada me impediu de tomar aquela decisão, porque eu estava sob efeito da dopamina, sobre a sensação de dar certo. Para o meu cérebro aquilo já tinha acontecido, mesmo sem acontecer. Então, perdi logo na primeira operação e já nem alimentou aquilo, né? Já me ferrei, já fui pro carro. Cara, eu trabalhava da 1 da tarde às 10 da noite para ganhar 120, R$ 150 limpo em um dia bom. Dia ruim era 60, 70. E simplesmente eu entreguei R$ 1.300. Obviamente que este pensamento só veio depois de eu perder. Por quê? Porque eu perdi. Acabou a dopamina, não deu certo, a sensação de ter não existe mais. E nesse momento você começa a entender a cagada que você fez. Então, trouxe isso para você entender exatamente o que acontece no seu cérebro e por que é tão fácil você acabar perdendo dinheiro em frente ao mercado, mesmo não querendo perder. Vamos para a próxima parte. Sabemos o que acontece no seu cérebro quando existe essa dopamina ativada. A gente já sabe que a ínsula ela morre e automaticamente o córtex também não racionaliza. Agora, como ativar o que é responsável em desligar o núcleo accumbens? Como ativar o córtex que automaticamente você racionalizando, você desliga o núcleo accumbens, liga a ínsula, sente aquilo, porque é o único caminho para você acordar, para você racionalizar sobre a situação. Eu vou te passar aqui um passo a passo para você fazer isso. Eu quero que você preste muita atenção. Eu vou ler o passo a passo, vou explicar, porque se eu decorar aqui o passo a passo e te falar, vai ficar chato. Então eu quero ler exatamente o passo a passo que eu criei para você entender. Quem é o responsável por frear a ganância no cérebro? O responsável é o córtex pré-frontal dorsolateral, que é a parte racional do cérebro. Ele analisa riscos, freia impulsos e pensa no longo prazo. Olha tudo que esse cara faz, tá? Tem uma porrada de córtex no nosso cérebro, você vai ouvir eu falar muito deles. Não que o nome importe para você, eu quero só que você entenda o que acontece. Não precisa escrever, o dorsolateral faz isso, o ventromedial faz isso, o pré-frontal faz isso. Fica tranquilo, não precisa. Eu vou falar aqui e você vai entender o que acontece. Quando você ativa essa área, ou seja, o córtex pré-frontal dorsolateral, ele desliga o núcleo accumbens e inibe os impulsos por ganhos. Antes eu falei de um outro córtex, que ele é responsável por ligar suas emoções, por isso que eu falei que é uma porrada de córtex. Ligar suas emoções com a razão, com o que se é de fato você precisa daquilo. Esse aqui, que é o córtex dorsolateral, já é outro rolê. Ele pega simplesmente e age analisando riscos, freando impulsos e pensando no longo prazo. Então ele não liga para suas emoções, ele simplesmente liga para isso e age. Então como ligar esse cara? Qual que é o passo a passo para ligar esse cara? Vou te passar o passo a passo correto agora. Passo 1. Sempre que você estiver operando, que você sentir que você está sendo contaminado por aquele sentimento de eu não posso fazer mais uma operação, mas eu vou fazer. Você olhar aquilo, você tiver algum pensamento imbecil, igual eu tive, de querer quitar o meu palio, ali em um Soros nível 5, sempre que você sentir que você está saindo do seu plano, sempre que você sentir que você está prestes a cometer uma besteira em frente ao gráfico, ou até mesmo fora, você vai seguir isso. Passo 1. Pausa consciente de 90 segundos. Tira a mão do mouse, minimiza a tela e respira. Jill Bolte Taylor, através de um estudo em 2008, identificou que uma reação emocional, presta atenção, uma reação emocional no corpo dura apenas 90 segundos. Depois disso, a emoção só continua se você ficar pensando nela, por isso a pausa de 90 segundos. O estudo comprovou que se você pegar por 90 segundos,
fazer uma pausa, respirar fundo, olhar aquela situação de uma forma diferente, só isso já diminui aquela sensação que a dopamina está te causando por fazer besteira. Então, esse é o primeiro passo. Passo 2. Repita em voz alta ou escreva o que você está sentindo. Por quê? A verbalização ativa o córtex e inibe o sistema emocional. Para o cérebro, olha isso aqui. Para o cérebro, falar sobre a emoção tira o poder da emoção. Sabe quando você está passando por um momento difícil? Comigo acontece bastante. Você está passando por uma situação que está te desafiando, algo ruim, não importa. E você simplesmente pega alguém que você ama e conversa. Você fala sobre a situação, você não se sente mais leve. Parece, por alguns minutos, que aquela situação foi extremamente resolvida só pelo fato de você falar sobre ela, só pelo fato de você desabafar. Isso tem uma explicação e é essa que eu te falei, isso não acontece por acaso. Então, repita em voz alta ou escreva. Eu recomendo você escrever. Repetir vai te ajudar também, mas escrever é ainda melhor. Então escreva, eu estou sentindo vontade de pegar todo o meu dinheiro e quitar o meu palio. Pelo amor de Deus, só no fato de você escrever isso, você está automaticamente ligando o seu lado racional, porque você escrever e você ler, a dopamina morre e o lado racional volta, porque você vê que isso ali é ridículo. Passo 3. Ganância é sentimento, mas sentimento não significa resultado. Então sempre que você bater stop, isso é uma coisa que eu já faço, inclusive. Crie uma ação fora do mercado. Vá treinar, caminhar, fazer corrida, brincar com seus filhos, estudar, ler. Presta atenção. Você não está no celular vendo essa aula, né? Espero que não. Deixe o celular desligado. Só pega um bloco de nota para anotar. Seu cérebro precisa entender que operar após a meta não é prazeroso. Você entende que o tempo inteiro você, para o seu cérebro, a única coisa que é prazerosa em frente ao mercado é lucrar? Seguir o plano não é prazeroso para você. Parar quando você bate stop não é prazeroso. Não encontrar uma oportunidade de voltar amanhã não é prazeroso. Só que você tem que acostumar o seu cérebro a sentir prazer nisso. E eu vou te mostrar como isso vai acontecer. Nosso cérebro adora rotina e rotina significa regras. Isso transformará sua decisão em algo automático e não emocional. Passo 4. Ativação da ínsula. Se pergunte, e se eu perder aqui? Lembra que a dor de pagar, ou seja, a ínsula, ela não existe porque o seu dinheiro está lá dentro. Não tem quando você ganha algum bônus em algum lugar. Você foi no mercado, você comprou o ano inteiro, aí de sempre que você comprar, você vai ganhando um cashback. Aí chega no final do ano, você tem R$300 lá. Aí você vai lá, a moça do caixa fala, você tem R$300 em bônus aqui, você pode comprar o que você quiser. Opa, top! Você vai lá e compra uma coisa que você não compraria normalmente com aqueles R$300. Mas ele já está lá, já está fácil. Entende? A ínsula não existe, a dor de pagar por aqueles R$300 não existe. Então, a ativação da ínsula é o quê? Se pergunte, e se eu perder todo esse dinheiro que eu tenho aqui? E se eu fazer essa entrada de 500, é tudo que eu tenho, eu não posso. E se eu perder esses 500? Amanhã eu vou ter mais para depositar? Eu vou voltar a depositar? Eu vou desistir? Liga a sua ínsula e não seja comandado pela sensação de dar certo, mesmo ela ainda não tendo acontecido. Passo 5, para mim, o mais importante. Ganância nasce da dopamina gerada pela expectativa de lucro. Então, reprograme a recompensa, que eu falei agora. O seu prazer ele não deve estar em lucrar, mas sim em seguir a sua padronização. Comece a comemorar quando isso acontecer. Coloque um quadro, Tem uma aula no próximo módulo que você vai ver chamada Tabela da Dopamina e em seguida uma aula chamada Fórmula Ouro. Aquilo lá é uma estratégia, as duas são estratégias incríveis para você lidar com isso aqui, com todas as outras emoções. Raiva, pressa. Entende o que vai acontecer com você aqui, entende o que está acontecendo, assiste essas aulas, entende, não é culpa sua, é automático. E depois você vai ver aquelas aulas lá, depois. O seu prazer não deve ser lucrar, mas sim seguir a sua padronização. Comece a comemorar quando isso acontecer. Coloque um quadro na sua parede para dar um ok sempre que você vencer a ganância. Seu cérebro começa a associar prazer com a disciplina e não com o ganho rápido. Tem uma coisa que eu faço, cara, isso é muito real. Eu tenho um grupo no WhatsApp chamado Eu, acho que 90% das pessoas têm, se você não tem, recomendo você fazer, que é a minha agenda.
Hoje eu preciso gravar 2 aulas para o outro lado. Hoje eu preciso investir determinado valor. Hoje eu preciso comprar um negócio para Manu. Hoje eu preciso comprar um mouse no meu notebook. E eu anoto tudo. E às vezes eu paro em um dia, no momento do dia que eu não estou fazendo nada. Sabe o que eu faço? Eu abro aquele grupo umas 1000 vezes mais ou menos. Naquele momento que eu não estou fazendo nada, eu penso, o que eu posso apagar da minha tarefa? O que eu posso apagar do meu grupo no WhatsApp agora para me dar essa sensação de fiz algo, cumpri algo. Eu abro e vejo. É comprar um mouse no notebook, eu preciso comprar inclusive, vou comprar hoje. Já abro o Mercado Livre, já compro o mouse e já pago. O fato de querer apagar aquela simples mensagem libera uma dopamina no meu cérebro, uma dopamina pela disciplina. Você entende a diferença de uma dopamina de você estar vendo um Reels, uma dopamina de você estar usando uma droga, uma dopamina de você estar bebendo, para uma dopamina que você se acostuma através da disciplina? O simples fato de eu querer apagar aquilo me motiva a ir lá e resolver, só para ir lá depois e apagar. E apagar é uma sensação, para mim, maravilhosa. E é isso que eu quero que você faça. Lá na aula Tabela Dopamina, você vai ter uma tabela pronta para você. Você vai imprimir aquela tabela e toda vez que você vencer a ganância, quando você estiver vencendo a ganância, que você vencer, que você não fizer cagada, você vai lá e vai dar um ok. E você pode até escrever. Cara, tô chegando a arrepiar isso, cara, porque isso é algo que vai mudar, entendeu? Você vai escrever, hoje eu venci a ganância. Aí vai dar um ok. E uma outra coisa foda que você vai fazer é à noite, ou se você opera à noite, é de manhã, você vai parar e vai se perguntar: quando você me vê desse jeito aqui, ó, eu tô arrepiado, cara. Eu tô assim, é porque isso aqui é o ápice do conteúdo, tá? Isso aqui é o que vai transformar. Você vai pegar e você vai se perguntar: como eu estou agora comparado a como eu estava naquele momento que eu tive ganância? O dinheiro que está lá dentro existe ainda ou eu perdi tudo? Ele existe porque você seguiu a sua palavra. Você tem que começar a seguir a sua palavra para sentir isso. E aí o fato de você comparar na parte da noite que a ganância não existe mais, o fato de você seguir uns passo a passo aqui que é ir treinar, ir brincar com o seu filho, e fazer qualquer coisa, vai te fazer lembrar que a ganância não existe mais e você tomou a decisão correta. Isso vai ser guardado no seu cérebro. E quando você estiver passando por um momento ruim em frente ao gráfico, quando você estiver passando pela ganância, ou até outros sentimentos que você vai ver nas próximas aulas, o que acontece no seu cérebro, isso vai vir e vai te mostrar, vai te fazer lembrar que, opa, eu sei que depois isso não vai mais existir. Então, o principal ponto é: tenha disciplina. Veja na disciplina a dopamina que você precisa. Libere dopamina sentindo disciplina. E isso vai acontecer dessa forma que eu te falei. Ou seja, ganância não é isso aqui tudo, tá? Eu tô lendo algumas coisas porque, de fato, isso aqui foi coisas que eu anotei que me surpreenderam para trazer aqui para você. E eu não quero ler aqui e falar igual um robô. O que eu tô falando aqui é do coração. E o que eu tô lendo aqui é porque, de fato, eu não quero decorar. Eu acho chato isso. Ganância é a falta de vontade, ou seja, né? Ganância não é falta de vontade. Não é falta de vontade. Ou então que você não é bom o suficiente. Ganância é excesso de dopamina e ela está te dominando. Foi tudo que a gente conversou. Se você respirar por 90 segundos, escrever um impulso, seguir uma padronização de ação, premiar a disciplina, você muda o seu cérebro e, consequentemente, os seus resultados. Se você seguir isso, você sentirá dopamina sempre pela decisão correta. E se tornará automático para o seu cérebro, até você não precisar mais fazer. Você tem que entender que esse passo a passo que eu trouxe não é eterno. Você pode fazer de repente por 2, 3 semanas e morreu. Só o fato de você ir lá preencher que você venceu vai ser o suficiente. Você tem acesso a uma comunidade aqui do outro lado. E dentro dessa comunidade eu posso te dar até mais uma tarefa. Ir lá e fazer um post dentro da comunidade. Hoje eu venci a ganância. Além de preencher esse post,
falando sobre como você venceu a ganância, pode te motivar, pode te dar motivação para você querer seguir a sua palavra, porque ao você compartilhar, você se coloca no controle da ação e da situação, e pensa quantas pessoas você pode ajudar só pelo fato de você ir lá escrever um texto. Galera, hoje eu tinha tudo para quebrar e eu segui minha palavra. Sabe, sempre que você estiver prestes a fazer uma besteira e você não fizer, você vai lembrar. Eu vou lá na comunidade, eu vou lá assinar aqui no meu quadro, eu vou lá na comunidade, eu vou botar uma foto no meu quadro assinado, eu vou escrever. Pessoal, hoje eu tinha tudo para errar, hoje eu tinha tudo para deixar a ganância me levar, mas eu não deixei. E isso vai te motivar a seguir sua palavra e vai te mostrar que existe como liberar a dopamina, que esse é o grande segredo contra a ganância, através da disciplina. E você vai liberar a dopamina para fazer isso. E isso é foda. Faça isso, que daqui a pouco você não vai mais precisar fazer, porque vai ser automático lidar com a ganância. Para fechar, separei aqui então os principais pontos dos meus estudos que ganharam assim destaque quando eu estudei sobre ganância, né? Ensinamentos impactantes. A dopamina libera a sensação de ter antes mesmo de ter. Então isso para mim, né, eu já deixei claro no começo da aula que me chamou muita atenção. E quando estamos saindo do nosso gerenciamento ou fazendo alguma loucura, é isso que alimenta. Ponto. Isso para mim, saber que ela libera a sensação de ter mesmo sem ter, já quando eu comecei a estudar já me... Bom, como eu nunca descobri isso? Simples. Eu aprendi a lidar com a ganância de uma outra forma. Eu perdi tudo. Eu entrei em depressão. Eu fiz a minha família inteira desacreditar de mim. Eu desacreditei de mim. Eu tive crise de pânico. Eu fui internado. Eu fui lá no fundo do fundo do fundo para entender que eu não podia mais errar em frente ao gráfico. Só que o que me motivou a estar aqui gravando uma aula sobre ganância e o que me motivou a estudar isso que eu nunca tinha ido atrás. Entender que talvez os meus erros não façam você mudar. Então, além do que eu errei, além do que eu cometi, como eu posso usar aquilo para te ajudar? Como eu posso trazer toda a minha história para te ajudar? Dessa forma, trazendo exemplos que eu passei mais, trazendo exatamente o que acontece com você, porque eu não quero que você precise perder tudo, precise ter depressão, precise ter crise de pânico, precise se ferrar para aprender como eu aprendi. Existe um caminho mais simples, existe um outro lado. 2. A dor de pagar por algo não existe, pois o dinheiro já está lá dentro, que é a famosa ínsula. A ínsula ela não ativa, o dinheiro já está lá dentro. Isso também quando eu vi, eu falei, caraca, aqui está mais um ponto ápice sobre isso. E por fim, o segredo está em sentir prazer por seguir o seu plano. Quando isso acontece, a dopamina é liberada pela disciplina e não pelo dinheiro. Entenda, ganância é liberação de dopamina, é a sensação de ter mesmo sem ter. Então, quando você consegue mostrar para o seu cérebro e você entender que tem como liberar dopamina por seguir a sua palavra e por ter disciplina, você muda. Da mesma forma que você quebrava de forma automática, agora você segue a sua palavra de forma automática, porque o que te motiva não é mais o lucro, mas é seguir a sua palavra. Então esse é o caminho mais simples como tarefa. Eu deixo para você ver a tabela da dopamina e depois a fórmula ouro. E não esquece de fazer isso, não esquece de seguir isso. Esse é um caminho sem dor. Nunca esqueça isso. E se você gostou dessa aula, se isso fez sentido para você, em algum lugar aqui você pode comentar, você pode comentar alguma experiência, comentar o que transformou de você, o que te transformou de fato em saber nessa aula. O seu comentário é extremamente importante para mim. Não basta eu achar que o conteúdo ficou bom. Eu preciso saber de você. Eu preciso saber se isso foi a motivação que você precisava para iniciar a mudança. Até a próxima aula.